paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 15, versículo 19. E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Que expressão interessante! Certamente aqui eram fontes de águas, águas superiores e fontes de águas inferiores. Mas quero tomar emprestado essa expressão, fontes superiores e fontes inferiores, para falar algumas coisas que são fontes superiores e outras inferiores. Fonte superior na nossa vida são os céus. Fonte inferior é a terra. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus vêm primeiro do que a terra. Fonte superior é a luz. Fonte inferior é as trevas. Gênesis 1:4 diz: e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre luz e as trevas. Fonte superior é o dia. Fonte inferior é a noite. Jesus diz que só pode trabalhar enquanto é dia, a noite vem que ninguém trabalha. Gênesis 1:5, Deus chama luz, dia, e as trevas chamou noite. Gênesis 1:7 também diz que Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Fonte superior, as águas de cima. Fonte inferior, as águas de baixo. Mas olhando mais em termos do Novo Testamento, nós vamos descobrir que fonte superior é a graça e fonte inferior é a lei. João, capítulo 1, versículo de número 17, está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Fonte superior é a fé, fonte inferior é as obras. Efésios 2:8-9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Fonte superior é o Espírito, fonte inferior é a carne. Gálatas 5:16 diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Fonte superior são as revelações de Deus. Fonte inferior são as especulações humanas. 1 Coríntios 2:10 diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Fonte superior é a vida. Fonte inferior é a morte. Deuteronômio 30:19. E aconteceu que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz. E diz aqui, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, e tendo proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Fonte superior é a bênção, fonte inferior é a maldição. Fonte superior é a obediência, fonte inferior é a rebelião. 1 Samuel 15:22 diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Fonte superior são as coisas espirituais, fonte inferior são as coisas materiais. Colossenses 3:1 diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo habita, e não nas da terra. Fonte superior é o reino dos céus, fonte inferior é o reino dos homens. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o
reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Fonte superior é a vida de santidade. Fonte inferior é a imundície. 1 Pedro 1,15 diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Fonte superior é a salvação. Fonte inferior é a condenação. Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. 15 fontes superiores e inferiores. Primeiro, céus e terra. Segundo, luz e trevas. Terceiro, dia e noite. Quarto, águas de cima, águas de baixo. Quinto, a graça e a lei. Sexto, a fé e as obras. Sétimo, o espírito e a carne. Oitavo, a revelação ou a especulação humana. Nono, a vida e a morte. Décimo, a bênção e a maldição. 11º, a obediência e a rebelião. 12º, as coisas espirituais e as materiais. 13º, o reino dos céus e o reino dos homens. 14º, a santidade e a imundície. 15º, a salvação e a condenação. Busque as fontes superiores e não se contente com as inferiores. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva no canal e achará vários vídeos para a sua edificação. Amém.